Olá a vocês, aqui nos estúdios Jornal O Maringá, eu tenho o prazer de receber Pedro Nascimento, que está aqui à minha frente, ele que é diretor, roteirista em Maringá e está com um novo filme para estrear, se chama Nos Degraus das Catedrais. Falei isso mesmo, degraus. O Pedro vai explicar o que é degraus daqui a pouquinho. A gente tem esse filme que vai estrear dia 24 de abril, agora na quinta-feira, no Teatro Reviver Magó, às 20 horas, 8 horas da noite. Além do Reviver Magó, esse filme também vai ser exibido nos dias 2 de maio, também no mesmo horário, 20 horas, lá no Espaço Solagasta, e também no dia 10 de maio, às 20 horas, na Arena das Artes. Então a gente tem um filme aí que foi viabilizado com o recurso do Prêmio Aniceto Mate, aqui de Maringá, que é um prêmio municipal, uma lei municipal, o Aniceto Mate. Um filme que tem uma trama com Wagner, que é um advogado que tem uma vida bastante acelerada, e o Milton, um deficiente visual. E esse filme se passa na Catedral de Maringá, por isso, né? Esses degraus das catedrais. A catedral que está aqui atrás da gente, não sei se a gente consegue enquadrar. Eu acho que aparece. Pedro, seja muito bem-vindo, parabéns pela realização de mais um filme na sua carreira. Obrigado. Aqui na cidade de Maringá. Pedro, queria que você começasse dizendo para mim e para nossos espectadores, né? Qual que foi e também aqui o pessoal que está acompanhando agora José ao vivo. Então a gente está fazendo uma live aqui junto com a transmissão em parceria com o Jornal Maringá, a página Agora José do Instagram. Pedro, como é que surgiu a ideia do roteiro? Você também é roteirista do filme, né? Sim. Essa ideia você já tinha algum tempo que você queria pôr em prática? Essa ideia ela surgiu mais como uma oportunidade de fomentar e de produzir mais um filme mesmo. A Embratur, ela no final do ano passado, ela abriu um edital de fomento público para audiovisual, onde ela queria produzir filmes, seja de ficção, documentários, sobre alguns pontos turísticos do Brasil. E, enfim, né, para fomentar o turismo nacional a partir da cultura, a partir do cinema. E aí eu tive essa ideia de fazer um filme que exaltasse, né, o monumento da Catedral de Maringá. E eu não queria fazer um documentário, não queria fazer uma coisa muito institucional, né? Porque eu acredito que no cinema um exemplo que eu sempre uso é, por exemplo, as escadarias do Rock Balboa, assim, sabe? Que é as escadarias de Filadélfia, tipo a escadaria do Congresso de Filadélfia, só que depois do filme do Rock ela se transformou em outra coisa. E aí eu acredito que o cinema ele tem esse poder de, quando você embute um emocional, embute uma história dentro de um certo contexto, dentro de um certo cenário, você acaba dando um outro significado para esse cenário. E aí a minha ideia para esse edital da Embratur foi essa, de colocar uma dramatização em cima do cenário da Catedral de Maringá e, né, fomentar o turismo aqui na cidade através do meu filme. O edital ele não aprovou meu projeto, só que o projeto ficou redondinho, assim, eu dei uma certa adaptada e quando abriu o Aniceto eu falei, então é isso, né? É um filme de Maringá, que vai ser viabilizado por Maringá e vai ser feito para Maringá. Então ele surgiu como essa oportunidade mesmo, não foi uma ideia inspirada, assim, foi um caminho diferente que eu tomei dentro das outras obras que eu tenho, assim, na minha filmografia, né? O Aniceto Mate do ano passado, que você conseguiu? Isso, eu acho que o edital específico é de 2023, mas ele abriu ano passado. Certo. Você foi contemplado e conseguiu tirar do papel a ideia? Sim. Foi um ano aí de projeto, né? Na verdade, eu acho que ele, retomando aqui, eu acho que ele abriu no final de 2023 para começar a rodar o projeto no meio de 2024. Entendido, certo. É um processo grande. Né? E o filme terminou agora de ser concluído? Terminou. Assim, a parte de pós-produção? Está terminando. Está terminando? Está terminando. Estamos gravando hoje, dia 16 de abril. Tem que sair daqui para o set de filmagem. Isso, não vou tomar muito tempo, não, Pedro. Não, estou brincando, mas a gente terminou de gravar ele em fevereiro. Fevereiro de 2025, né? 2025. Certo. E aí a montagem, ela foi finalizada bem rápido, assim, porque eu também faço a montagem do filme, além da direção e do roteirista, do roteiro. Por favor, galera do audiovisual, não achem isso ruim, é só uma cacofonia que eu tenho. Mas
E aí, depois da finalizada montagem, eu já tinha bastante noção do que eu queria com a montagem do filme, daí ele partiu já pra mixagem de som, daí mais a coloração e tipo uns detalhezinhos finos do filme que estão sendo preparados ainda. Porque é isso, né? Até a estreia do filme, o filme ele vai tem que mexer um pouquinho. Vai ser testado, assim. Eu já assisti ele umas 500 vezes, até semana que vem mais umas 500, assim, pra ter certeza, sabe? Ficou um curta-metragem de 15 minutos, né? 15 minutinhos. Certo. Sempre foi a ideia sua fazer um curta? Você pensou inicialmente num longa, depois foi bulirando, né? Até chegar nesse Não, formato? esse era um curta mesmo, assim. É engraçado que os meus filmes, o primeiro filme ele teve meia hora, o segundo 20 minutos, aí esse aqui já tem 15, assim. Então eu fui diminuindo porque eu fui me adequando ao mercado mais, assim. Tá. Porque quando você faz um longa-metragem, para você fazer um longa-metragem você tem que ter uma plataforma muito boa, que não é o meu caso ainda. E dentro do mercado, tanto de festivais, até no mercado comercial, no cinema, médias metragens, que são filmes ali de 20 minutos até 40 minutos, assim, eles não cabem em nenhum espaço, nenhuma janela de exibição mesmo. Então, o ideal para cinema é 15 minutinhos e foi o que eu mirei e deu certo, assim. Aproveitar festivais e exibir também em sessões antes dos filmes? Sim. A ideia de exibir em salas comerciais mesmo, na cadeia comercial, talvez não seja tão viável nesse primeiro momento. A ideia mesmo é primeiro pegar uma cadeia de festivais bons, assim, tanto festivais nacionais quanto internacionais, e né, fazendo a carreira do filme, assim, enquanto ele tiver essa validade dessa cauda longa que a gente chama. Que primeiro você vai exibir essas sessões, né, 24 de abril, 2 de maio, 10 de maio. Tem também depois sessões para o público em vulnerabilidade social, né? Sim. Também tem essa Vão proposta. ter 3 exibições, 3 ou 4, se eu não me engano. Mas as 2 que já estão confirmadas é uma no Centro Pop, aqui de Maringá, de acolhimento para moradores de rua, e a outra é no Asilo São Vicente de Paula. A do Centro Pop vai ser dia 7 e a do Asilo vai ser dia 15 de maio. Aí a terceira exibição vai ser no Colégio Instituto, o que fica do lado da Catedral, inclusive. Olha só, bem bacana. Para trazer para os alunos da rede estadual aqui da cidade de educação. Casa bem ser vizinho, né, da Catedral, né? Acho que faz sentido. Apesar que todo mundo é vizinho, né, em Maringá, né? A galera vai sair da sessão assim, vai olhar para fora, nossa, já tô dentro do filme. É verdade. Apesar que todo mundo em Maringá, de certa maneira, né? Porque a catedral está presente assim, na paisagem, a gente vê de qualquer lugar da cidade. Né? Exatamente. É exatamente sobre isso o filme, inclusive. Assim, é sobre como a gente, às vezes, leva por garantido essa presença desse monumento, que é um monumento, assim, que eu, sinceramente, eu acho um dos mais bonitos do Brasil, assim. Que não foi... Na minha cabeça, não era uma ingenuidade eu apresentar no edital da Embratur, no caso, nesse contexto nacional, valorizar esse monumento regional, assim. Eu acho que a catedral é uma igreja que ela se destaca em arquiteturas, assim, não falando sobre a igreja, mas tipo no monumento arquitetônico, eu acho que é um dos que mais me marca, assim, tanto historicamente, culturalmente e até pessoalmente, assim, na questão da memória, tem muito significado e muito conteúdo ali pra galera de casa que tá vendo. Uma memória que você diz de infância, você é maringaense? Eu sou maringaense. Então você cresceu... nascido e crescido aqui. Então tem uma importância assim, maior ainda. Sim, né, pessoal mesmo, assim, é coisa de família, de amigos, assim, momentos que a gente passa na catedral que às vezes a gente leva por garantido, e no processo, assim, de escrever o filme, e principalmente depois que eu comecei a desenvolver, principalmente a parte da direção, foram retomando, assim, de como é importante parar para prestar atenção, assim, nessas coisas que a gente, às vezes, sabe, não cabem na nossa vida utilitária, não tem um valor utilitário a gente parar para ver uma igreja que a gente vê todos os dias. Mas o filme, ele desenvolve um pouco contrapontos nessa ideia, assim. Sai daquela naturalização, né? Sim. Da igreja, né? Sim. Ou seja, como você nasceu e cresceu na cidade, ela faz parte da sua vida sempre, né? Sim. Mas aí você vê no automático muitas vezes, né? Sim. Até o formato dela, né? A presença, né? Exato, como você bem deu a sinopse do filme, o advogado Wagner, nessa correria que ele tá na frente do fórum ali. Então, tipo assim, ele tá... Do outro lado da rua. Do outro lado da rua, do outro lado da avenida. Uhum. E aí ele tá... A Tiradentes, né? E aí ele tá nessa loucura, ligando pro escritório dele, resolvendo um monte de
pepino, e aí o cara ele não tá prestando atenção. E aí ele vai ajudar o Milton a atravessar a avenida, e o Milton ele começa a provocar, já puxando também uma explicação, porque que é degraus, tá? O Milton ele começa a provocar meio que o Wagner, ele fala, esse cara ele não vai me dar atenção, ele vai me ajudar, porque ele é um advogado, né, um cara educado, ele é, tipo assim, não é uma pessoa grosseira, é um gentil. Ele vai me ajudar a atravessar a avenida, mas ele não quer papo comigo, é só mais uma pessoa que passou por mim na rua e tanto faz. Só que eu vou conversar com esse cara, o Milton fala. E aí ele começa a provocar o cara falando degraus, porque ele sabe que eu vou pegar nesse cara quadradinho, todo utilitário, todo cheio dos pepinos, todo cheio dos problemas práticos da vida de trabalho mesmo, principalmente da vida de advogado. E nessa abertura que ele vai me dar para me corrigir, eu vou já mostrar para ele que não, eu tenho conteúdo e que às vezes tanto ele prestar atenção na catedral que está na frente dele, que ele não tinha percebido nessa correria, talvez de prestar atenção nessas pessoas que passam por ele, que essas pessoas elas têm muita coisa em comum que a gente pode compartilhar, tanto em comum em relação à catedral, mas em relação a vivências mesmo que a gente tem, né, na vida toda, assim. Ou seja, o personagem não sai igual do jeito que começou o filme, né? Exato, Assim, dando já um spoiler, né? Um pouquinho, né? Dando um spoiler temático, assim, mas ele vai passar por esse arco, assim. Mas é um contraponto que eu tento trazer, assim, sabe? Tipo, dessa dualidade entre o utilitarismo e essa contemplatividade da gente parar e dar atenção para uma coisa que não faz diferença nenhuma. Praticamente, assim, eu como um advogado, como o Wagner, parar o meu trabalho e não voltar para o meu escritório para resolver esses problemas extremamente urgentes, para ficar conversando com um cara que eu acabei de conhecer sobre curiosidade, sobre lembranças, sobre histórias de uma igreja que, sinceramente, também não me diz... utilitariamente não me diz muito, não é uma decisão lógica, mas dentro do meu coração, assim, dentro da minha alma, é uma coisa que faz sentido, é uma coisa que vale a pena. E isso é um tema que é recorrente dentro do filme, assim, nenhuma das conversas que eles têm sobre, sei lá, o Sputnik, ou sobre a lenda do túnel que passa debaixo da catedral, nenhuma dessas conversas tem uma conclusão prática, mas elas são conversas que elas realmente tem um peso sentimental, assim, dentro dos personagens, e ele fala, não, beleza, valeu a pena eu ter dado essa pausa aqui para observar esse momento, assim, absorver esse momento e viver esse momento. E o filme é sobre essas pequenas pausas, assim, essas pequenas oportunidades que a gente se dá de viver momentos que não tem valor utilitário, mas tem valor estético, valor, enfim, humano, né? Uhum. E o filme todo se passa dentro da catedral? Não dentro, não. Ele passa na praça. Ah, na praça? Na praça. Eles vão pra dentro da igreja no clímax do filme. Talvez tenha sido um spoilerzinho que eu dei, mas eles acabam entrando, mas o filme ele é mais sobre o entorno. Ah, assim. Certo. O que é interessante porque eu enviei o projeto pro Aniceto Mate. Uma semana depois começou a reforma. Acho que que eu a do eixo monumental, né? A do eixo monumental. Eu sou novo, assim, eu não lembro de ter nenhuma outra reforma na catedral onde ela fica fechada, assim, a praça inteira. E é uma coincidência absurda. No ano que eu vou produzir um filme sobre a catedral ela se fecha e se reforma inteira, assim, sabe? Complicou para usar o espaço. É conveniente. Porque o filme, a temática principal do filme é exatamente essa dualidade entre o contemplativo e o utilitário. E quando a gente trata de dois personagens que eles estão andando no meio dessa construção, no meio dessa obra, e essa obra também ela faz parte de um monumento que é um monumento estético, é um monumento quase que natural, é uma dualidade visual ali entre o utilitário e o contemplativo, sabe? Então, enfim, são vários elementos no filme que eles acabam reforçando o mesmo tema o tempo todo, assim. O filme, ele é uma ficção, né? Uhum. Tem esse núcleo temático, né? Na narrativa. Mas você também teve algum trabalho assim, de pesquisa? Ou usou alguma informação da catedral? Sim. Eu sei que tem uma parceria com o Miguel Fernando, Maringá Histórica. Teve uma parceria com o Miguel, mas a pesquisa ela vem mais de um lado pessoal meu, que é do lado de roteirista, e também dessa preparação da pré-produção dentro da construção de toda a postura que a gente tem no set de filmagem. O filme ele tem 3 pilares principais conceituais. O primeiro deles é o mais óbvio, eu digo no sentido que é o mais visual, assim, é um filme que ele tem como peça central a Catedral de Maringá, então a nossa ponta de partida da pesquisa começou ali. E o principal ponto estético que a gente achou é o brutalismo.
tanto o brutalismo quanto o Bauhaus, mas esse movimento arquitetônico que a catedral faz parte. Então, tipo assim, a gente partiu para esse lado dessa arquitetura, novamente, totalmente utilitária, eu não sou arquiteto, então, tipo assim, talvez eu fale uma besteira, mas... Vamos ter que ver o filme Brutalista, né? Pior que eu não vi o Brutalista ainda. Também não, vi. Mas, enfim, partiu desse princípio, primeiro, da gente entender da onde veio essa igreja. E aí, depois que a gente entendeu o brutalismo, eu fui começando a investigar mais essa questão dessa dualidade entre o utilitário e o contemplativo, até dentro da linguagem cinematográfica. E aí eu acabei chegando numa pesquisa que foi mais como uma cimentação filosófica e acadêmica mesmo desse tema, desse conceito dentro do filme, que é o design, que é um conceito proposto pelo Martin Heidegger, que é um filósofo alemão. Sim. Que ele trata exatamente disso, sobre esse despertar desse adormecimento utilitário, onde a gente acaba percebendo, sei lá, seja através de traumas, seja através de despertares estéticos, através da arte, como que a gente contempla o mundo natural. A gente contempla as pessoas, a gente contempla a natureza, a gente contempla as construções humanas, seja as construções, os processos de construções também. Então, o segundo pilar, o primeiro é o brutalismo, o segundo é esse design do Martin Heidegger, que ele também está ancorado em alguns filmes que me inspiraram muito para dirigir esse, que é os filmes do Terrence Malick, principalmente o Árvore da Vida e Uma Vida Oculta. E aí, a partir disso, eu comecei a pesquisar um pouco mais sobre a fotografia desse filme. Eu cheguei no diretor de fotografia do Terrence Malick, que é o Emanuel Lubensky. E eles proporam um dogma baseado nessa filosofia do Martin Heidegger, de como o set de filmagem ele tem que acabar se comportando dentro dessa filosofia cinematográfica. É uma filosofia, mas como é que ela vai se aplicar na prática dentro de fazer um filme. Então eles propõem um dogma assim, de como seguir, quais lentes usarem, tipo uma limitação de milimetragem das lentes para serem usadas, uma certa posição Vou dar uma pausa, mas é uma proposta de não usar luzes artificiais. Então, tipo assim, a proposta de filmar na praça, desse uso da luz natural acima de tudo. A gente não tinha nenhuma luz artificial, a gente não tinha nem oportunidade de usar, tipo assim, luzes, tipo, montar um Fresnel, montar um Sky Panel. Então, tipo, é como que a gente utiliza o sol ao nosso favor dentro da gravação. Neorrealista, né? E aí, até comportamentos, assim, de movimento de câmera, sabe? A gente solta os atores na praça e se passar um cachorro do lado dos atores, a câmera tem essa liberdade do operador de câmera, ele tem essa liberdade artística de desviar dos atores e focar no cachorro, e depois a gente refaz o take, mas tipo assim, vamos se abrir ao acaso e enfim, absorver o ambiente, absorver essa filosofia contemplativa dentro do processo de gravação do filme. Fugir um pouco do roteiro. Né? Fugir um pouco do roteiro, fugir total do roteiro e fugir total dessa segurança que nós cineastas, a gente às vezes fica muito ancorado, que é dessa necessidade de a gente ter controle de tudo. Só que a gente não tinha controle de quase nada no set, a gente não tinha controle do tempo que a gente ia gravar, a gente gravou numa temporada de muita chuva, então tipo, o set ele podia acabar de repente, porque o tempo fechou, começou a chover, e a gente não tinha onde se esconder, então vamos fugir. A gente estava gravando dentro da construção do eixo monumental ali. Até mandar um abraço pro secretário de obras, o Arthur Tunes, e o engenheiro-chefe, o Tarian, que eles foram essenciais assim, para dar essa liberação pra gente. Abraço, pessoal. Pra gente conseguir filmar ali dentro. Mas, tipo assim, a gente não ia atrapalhar a rotina dos trabalhadores da catedral. Então, tipo, a gente tava à mercê do ritmo dos caras. Então, se expor mais como equipe de filmagem a esses acasos do set e abraçar essas questões dentro do filme, assim. E isso, de novo, reflete nessa questão do utilitário com o prático, assim. Porque, por exemplo, a catedral, ela como eu falei, esse monumento até histórico brutalista, mas você entra lá dentro e tem um ventilador Arno, tem uma câmera Hikvision e tem um PowerPoint, assim, sabe? E aí você fala, tá, é exatamente isso, sabe? É o natural, né? O arquitetônico, e o utilitário, sabe? O ventilador de plástico, sabe? Então a gente não fez esforço nenhum para esconder isso, e muito pelo contrário, a gente abraçou isso dentro da narrativa. E partindo agora para o terceiro pilar temático do filme, foi um pilar que foi apresentado para mim pela diretora de arte, a Rebecca Marques,
mandar um beijo para ela também, foi essencial assim para cimentar e amarrar todos os conceitos do filme, que foi a introdução da dualidade entre Cronos e Kairos. Que eu não, na verdade, Rebeca me perdoa, eu esqueci um pouco sobre qual dos dois é qual, mas é tipo assim, são dois seres divinos e um deles representa o tempo dos homens e outro representa o tempo dos deuses, e aí acontece um diálogo entre eles, onde eles acabam conversando sobre basicamente contemplatividade e utilitarismo, sabe? Num tempo divino, num tempo onde a gente pode parar para prestar atenção em memórias, em sentimentos, na natureza, nas pessoas, e o outro é o tempo dos homens, o tempo da correria, o tempo utilitário, o tempo do trabalho, o tempo escasso, o tempo que escapa, e a gente acaba perdendo se a gente parar para prestar atenção no outro lado. E isso a gente aplicou principalmente na caracterização dos personagens. Cada um dos personagens ele acabou absorvendo um desses seres divinos, tanto os atores, quanto o figurino, quanto, enfim, todos os elementos que a gente podia usar dentro dos personagens, eles foram colocados para engrandecer nesse sentido, assim. Viraram arquétipos, né? Viraram arquétipos, exatamente. E porque é isso, né? Como eu disse, a gente não tinha controle sobre quase nada no set de filmagem, então as poucas coisas que a gente tinha controle a gente fez esse esforço para deixar redondinho. Então foram esses 3 pilares assim que me ajudaram a construir o filme, né, nesse processo de direção todo, assim. Bacana, você citou a diretora de arte, né? E aqui nós temos a ficha técnica. Bom, o Pedro aqui, que é o roteirista-diretor, né? Atuando, Roberto Oliveira e Paulo Almeida, faz os 2 personagens, só tem 2 personagens. Só tem 2 personagens mesmo. O primeiro assistente de direção, que é o Aloysio Stuani, a diretora de arte foi citada, a Rebeca Marques, a assistente de arte e identidade visual, a Naju Campos, maquiagem com Elo Gonçalves, produtor do set, o Guilherme Veneral, assistente de produção, Mariana Bedendo, diretor de fotografia, a Lírica Aragão, que é bem conhecida na cidade. Sim, né? Tem muitos trabalhos. A Lírica é figurinha carimbada aqui de maneira. Tá em todos os filmes praticamente, né? Todos os filmes, todas as produções, todo o set de filmagem, a Lírica vai estar. De grande qualidade, a gente não... Não, com certeza. Operador de câmera, o Max Miranda. Making off feito pela Natália Hayat, inclusive que a gente publicou, né, material sobre o filme no nosso site, o maringá.com.br, e tem fotos da Natália ali. Produtor executivo William Farias, o assistente de imprensa e redes sociais, que é o Fernando Souza, do Maringaense Cultural. Um abraço pro Fernando. Um beijo, Fer. Produção e tratamento sonoro, o estúdio Casa Amarela também, que é um grande estúdio da cidade. Já esteve aqui também carimbado. E eles são bem novos, assim, é muito impressionante ver a qualidade do serviço deles, porque eles, né, falam de idade, assim, parece que eles estão começando, mas não, eles são antigos, assim, na questão da função deles, assim, do trabalho. São pessoas jovens, né? Sim. Como você também. Sim. Produzido com verba de incentivo à cultura, Lei Municipal número 11.200/2020, esse filme, né, Nos Degraus das Catedrais, que é o prêmio Aniceto Mate. Então, um prêmio que viabilizou a produção do Pedro Nascimento. Pedro, então, marcando na agenda, pessoal, 24 de abril, Teatro Vive Magó, entrada gratuita, às 20 horas, 8 horas da noite, todos convidados. Valorizar o cinema maringaense, inclusive na data de 15 de abril, né, porque a gente está gravando dia 16, né, então foi ontem, a gente teve o lançamento da Maringá Audiovisual, que é a MAVI. Inclusive o Pedro estava lá, eu também estava, né? Tem que estar. Então a gente está vendo um movimento na cidade de fortalecimento da produção local, né? Sim. Audiovisual. De não só fortalecimento, mas estruturação também do setor audiovisual. É impressionante, assim. Que vem crescendo bastante, né, Pedro? Vem crescendo bastante, assim, falando de um ponto mais romantizado pessoal, é bizarro, porque eu me formei, aí eu fui contemplado em 3 editais de fomento público, e aí o setor começa a se organizar, então, tipo, é uma cadência, assim, de trabalho e evolução dentro do cinema da cidade, que é importantíssimo, assim. Muito bem. No ano passado você também estreou I'm Sorry for the Potato Rains, né? Potato Rains, né? Clássico. Então o Pedro já vem numa caminhada, né, de produção. Já, Os Degraus ele vai ser o meu 4º filme. O meu primeiro foi o Quem Me Lembra Você, o segundo foi o Escrito Traduzido, o terceiro foi I'm Sorry for the Potato Hands, e agora o 4º que vocês vão ver quinta-feira que vem.
Ok, então. E depois das exibições públicas em Maringá, para onde vai esse filme? Vai para festivais. Festivais? Vai rodar o Brasil e o mundo, se tudo der certo. E depois streaming? Se tudo der certo também. É bom. Joia. Melhor que o YouTube, né? Melhor que deixar paradinho lá. Então tá. Pedro Nascimento, muito obrigado pela conversa aqui no Jornal Maringá. E estaremos lá para acompanhar o lançamento do seu novo filme. E agradeço vocês também pela companhia.